Você já parou para pensar de onde veio a palavra cultura? Originalmente, a palavra cultura se originou a partir de outro termo latino, colere, que quer dizer cultivar as plantas ou o ato de plantar e desenvolver atividades agrícolas. Resgatando seu uso histórico, o significado era somente ligado à atividade agrícola, com a palavra sendo usada como sinônimo de plantação ou de cultivo. Foi no século XVIII e XIX que o termo cultura começou a ser utilizado no sentido metafórico, se referindo também a tudo aquilo que era produzido e cultivado por um povo. Ou seja, a palavra cultura se firmou como o conhecimento, valores e modelos que grupos e povos possuem e perpetuam. Filósofos iluministas passaram a usar o termo para descrever o conhecimento formal, vendo a cultura como a soma dos saberes acumulados e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade ao longo de sua história. Também fazem parte da cultura de um povo as manifestações artísticas provenientes do aprendizado não formal, muito mais ligadas às práticas, às tradições locais e ao cotidiano. A isso tudo nós damos o nome de cultura popular. Bom, não se pode julgar a qualidade de uma cultura. Todas devem ser valorizadas. A autora Daniele Conedo estabelece que a cultura contém 3 dimensões: os modos de vida que caracterizam uma coletividade, as obras e práticas da arte, da atividade intelectual e do entretenimento e o fator de desenvolvimento humano. Ou seja, povos e grupos variados possuem culturas próprias que se manifestam em sua ação coletiva, em suas expressões artísticas e em seu desenvolvimento. Logo, é possível dizer que existem múltiplas formas de cultura e que a diversidade cultural é algo inegável em nossa sociedade. Outro ponto importante para a gente conversar é a questão de gênero, que tanto tem sido discutida nos últimos anos. Por muito tempo, a questão de gênero foi tratada como um sinônimo de estudos sobre a mulher, uma vez que vivemos em uma sociedade em que a mulher ainda é oprimida. No entanto, a questão de gênero vai mais além. Ela envolve sistemas de relações sociais ou entre os sexos. Vamos entender os conceitos e diferenças entre sexo e gênero. Sexo é a característica biológica que determina a classificação dos indivíduos como homens ou mulheres. No entanto, em nossa sociedade, além de ser algo biológico, também carrega o que a sociedade convenciona como adequado, em termos de discurso e de características de comportamento esperado. Por exemplo, meninas usam rosa, meninos azul, meninas brincam de boneca, meninos de carrinho. Já o gênero diz respeito aos elementos socialmente construídos. A filósofa Judith Butler define gênero como um conjunto de normas e modelos que deve ser seguido por pessoas que se identificam como homens ou mulheres. Esse modelo comportamental é determinado na criação, no desenvolvimento e na vida das pessoas. Desde o nascimento, são apresentados modelos de conduta e elementos simbólicos que vão determinar o comportamento em sociedade. Esses comportamentos são aprendidos socialmente, porque tanto o masculino quanto o feminino são criações culturais. E é no processo de socialização que as pessoas vão se conformando de forma diferenciada a cumprir funções específicas, a modelos que significam conjuntos de atitudes, normas e expectativas que definem a masculinidade e a feminilidade. Mais recentemente, a própria classificação de gênero passou a ser reexaminada, ou seja, o gênero não necessariamente precisa ser binário, como homem e mulher. Existem milhares de formas de expressão ligadas ao gênero, porque são construções sociais.
Em um mundo sem determinismo de gênero, elementos que são atrelados ao feminino e ao masculino poderiam ser compartilhados por todos sem problemas ou preconceitos. A transição de gênero é outro ponto de discussão. É cada vez mais comum ver pessoas que fazem esse processo, que consiste na incorporação do elemento do gênero oposto para o seu cotidiano. E é garantido por lei o direito de que a transição seja reconhecida socialmente e que o nome social seja respeitado em empresas, escolas e órgãos institucionais. Assim, nós temos pessoas que se identificam com o gênero com que nasceram, o cisgênero, ou com o oposto, que é o transgênero. Outro tema que merece destaque é o movimento feminista. É importante destacar que os estudos feministas não são uma oposição ao masculino, mas sim uma tentativa de criar contextos harmônicos e efetivamente igualitário entre ambos. Para entender essa questão, precisamos recorrer ao conceito de poder proposto por Michel Foucault em 1979. Para esse filósofo, o poder não é um conceito abstrato e unilateral, como o poder do governo sobre um povo oprimido, por exemplo, mas sim algo composto por uma rede de micropoderes. Isso significa que o poder é exercido concretamente em pequenos momentos. Por exemplo, quando uma mulher sente medo de andar sozinha à noite, o homem exerce um poder sobre ela capaz de causar medo. Ou quando lemos que as mulheres brasileiras ganham 20% menos que os homens em todas as funções, notamos o poder econômico do homem sobre a mulher. Perceba que nada disso tem a ver com elementos biológicos, mas sim com o que foi socialmente construído. É por isso que o feminismo se preocupa tanto com esses estudos, já que é a partir deles que se pode entender a raiz do problema. A educação ligada à cultura e ao gênero tem como objetivo tornar a sociedade mais igualitária. A conquista de igualdade de direitos já aconteceu institucionalmente, mas isso nem sempre se verifica na prática. Feminicídio, comentários sexistas, assédio na rua e no trabalho, salários mais baixos, profissões de homem e de mulher e divisão desequilibrada das tarefas e responsabilidades domésticas são alguns dos exemplos de diferenças no tratamento entre gêneros. Esses comportamentos influenciam a vida e o trabalho de muitas mulheres. Historicamente, a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho foi um marco para o surgimento e o fortalecimento das demandas feministas. Quando as mulheres começaram a ganhar independência financeira e a ocupar posições tipicamente masculinas, como cargos de chefia, de liderança, começou uma ruptura com o histórico de submissão. A luta das mulheres por igualdade de direitos, de oportunidades, de escolher seus companheiros afetivos, sexuais, casar ou não, ter filhos ou não, ir a qualquer parte, quebra a noção de domínio que sempre foi reservada ao homem. Também é importante falar que não são só as mulheres que sofrem com as questões de gênero. Você já ouviu alguém dizer, meninos não choram? Ou o homem deve ganhar bem? São frases que causam desconforto no sexo masculino e que levam a comportamentos desagradáveis. A necessidade de que o homem sempre demonstre sua força é uma das raízes da violência exacerbada contra a mulher e entre homens, o que prejudica a eles próprios. Nós precisamos discutir mais esses assuntos para a busca de uma sociedade mais justa e igualitária que respeite as diferenças e os direitos das mulheres.